Boa noite, seja muito bem-vindo à nossa live. Hoje eu vou falar sobre os consulados, né? Como fazer o agendamento nos consulados da Espanha no Brasil para solicitar a cidadania espanhola pela Lei da Memória Democrática. Então, né, no Brasil a gente tem 5 consulados da Espanha, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Brasília e em Salvador. Né? Todo o Brasil inteiro, todos os estados são divididos, né? São atendidos por esses consulados, por um desses 5 consulados. E o pedido de cidadania espanhola tem que ser feito sempre no consulado de residência da pessoa, né? Um dos principais documentos aí para poder fazer esse pedido é o comprovante de endereço, justamente para mostrar, né, que a pessoa pertence àquele consulado, né? Não pode falar assim, eu quero fazer no consulado X, vai lá e faz. Não é assim que funciona, né? É obrigatório fazer o pedido no consulado que corresponde à sua área de residência. Então, hoje eu vou falar aqui sobre esse tema, né, sobre como fazer o agendamento nos consulados e eu vou responder algumas perguntas também, né, então, pessoal que está entrando aí na live agora, eu vou pedir para compartilhar essa live, né, com outras pessoas que tenham interesse nesse assunto, né, cidadania espanhola, porque o prazo está acabando, né? Os pedidos têm que ser feitos até o dia 21 de outubro. Depois disso já era, só se for residindo lá na Espanha por 1 ano, e olhe lá, né? Então, a oportunidade é agora. E eu vou aproveitar a live também para responder algumas perguntas, porque a gente lançou essa semana o Jornada do Passaporte Espanhol. E a gente está recebendo muitas perguntas no direct, né? As pessoas querendo saber como que funciona esse curso. O Jornada do Passaporte Espanhol, ele é um curso online, né? Todas as aulas são gravadas, são 50 aulas, ele é dividido em 7 módulos e 50 aulas. E tem o passo a passo completo para que você reconheça a sua cidadania espanhola antes que a lei termine, né? Antes que o prazo acabe. Então, assim, desde como descobrir se você realmente tem direito, né, tem ali um ascendente espanhol que dê direito ao reconhecimento da cidadania, depois quais os documentos exigidos, como encontrar esses documentos exigidos, os custos do processo, como fazer o agendamento no consulado, né, para protocolar o pedido. E depois também da cidadania concedida, o que você tem que fazer, né? Até você estar aí com o seu passaporte europeu na mão e poder aproveitar todos os benefícios que ele te dá. Inclusive, né, eu vou falar um pouquinho aqui agora dos benefícios, né? Por que fazer o reconhecimento da cidadania espanhola? Você pode, né, morar, estudar, trabalhar em qualquer um dos 27 países da União Europeia. Então, isso é maravilhoso, né? Você também não precisa de visto para vários países, por exemplo, né, Estados Unidos, Canadá e Austrália. E você tem aí 194 países, né, com isenção de visto. Você pode conseguir emprego mais rápido, né, em multinacionais aqui na Europa, se for o caso, ou trabalhando remoto de qualquer lugar do mundo. Facilita também para abrir empresa, para comprar imóvel, para fazer financiamento, né, imobiliário. Então, assim, são inúmeras vantagens. Também dá para passar lá na imigração sem pegar a fila, né, nos aeroportos. Então, assim, são inúmeras vantagens. Eu poderia ficar a live inteira falando só das vantagens. Mas vamos começar aqui, vamos ao assunto que é o agendamento nos consulados. Como eu disse, né, o principal, né, um dos documentos, né, para fazer o agendamento é o comprovante de residência. E aí, se você nasceu, né, em um estado e mora em outro estado, tem muita gente que tem essa dúvida, inclusive eu respondi essa dúvida no direct hoje. Você tem que fazer o pedido no estado onde você reside.
né, a cidadania vai ser analisada no seu estado, né, de nascimento, mas o pedido é feito sempre onde você reside. E aí a gente tem, como eu falei, 5 consulados da Espanha no Brasil. É o consulado de São Paulo. Ele é responsável pelos estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. O consulado do Rio de Janeiro é responsável pelo Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. O consulado de Salvador é responsável pela Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. O consulado de Porto Alegre, né, atende ali os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. E a seção consular da Embaixada de Brasília atende o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Amapá, Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia. Então agora, se você ainda tinha dúvida, né, qual é o seu consulado, onde você tem que ir protocolar o seu pedido de cidadania espanhola, essa dúvida já foi respondida. Eu vou aqui passar então para que para a gente começar a ver os procedimentos em cada consulado mesmo, né? Como agendar no consulado de São Paulo. Então, no consulado de São Paulo, né, o pedido da cidadania espanhola, ela funciona em 2 etapas. Na primeira etapa, você tem que ir pessoalmente entregar, né, uma parte dos documentos exigidos. E na segunda etapa você vai enviar o restante da documentação pelo correio. E aí, para poder fazer o pedido, né, você tem que preencher um formulário lá no site do consulado, né, um formulário com seus dados pessoais e anexar alguns documentos também, né. É importante ressaltar aqui que o consulado de São Paulo, ele mudou a forma de agendamento recentemente, né? Acho que tem menos de um mês. Antigamente era por e-mail e agora é via formulário no site. E aí você vai preencher lá esse formulário, o consulado vai te responder com um login e senha para que você marque uma data, né? Escolha uma data lá na agenda para ir pessoalmente levar os documentos. E aí, gente, sempre a gente também tem, né, vários clientes têm essa dúvida de como que eu faço esse preenchimento, né, lá no site do consulado. Então, você vai precisar, né, de uma foto sua segurando o seu passaporte ou o seu RG, e aí tem que ser bem pertinho do rosto aqui, assim, né, você faz uma foto bem de rosto, e tem que estar legível, né, os dados que estão ali no documento tem que estar legíveis. Você não pode estar usando, né, boné, chapéu, óculos, nada que tampe seu rosto. E também a gente orienta a não tirar uma foto, né, de selfie, porque a selfie inverte o documento e aí ele fica de trás para frente. Então, a gente sempre orienta os clientes a tirarem a pedir alguém para tirar a foto porque aí dessa maneira, né, a foto vai ficar certinha e tal. Além dessa foto, você vai precisar anexar também a sua certidão de nascimento em inteiro teor digitada, né, com firma reconhecida e apostila de AIA. Você vai precisar também da certidão de nascimento do espanhol, né, do seu antepassado espanhol, no formato literal, né, que você já vai ter pego lá na Espanha. O seu comprovante de endereço, né, que são aqueles comprovantes que eu já citei lá na imersão, que a gente fez, né, na terça-feira. Se você não assistiu, fica o convite aqui para assistir. Ela está disponível ainda lá no YouTube, né? Foram 2 horas de aula e eu expliquei assim muita coisa sobre o processo inteiro, né, de cidadania espanhola. Então eu expliquei quais são os comprovantes de endereço válido, né? Porque esse também é uma questão bastante discutida, assim, né? A pessoa vê lá comprovante de endereço, acha que pode levar qualquer conta. Mas não é assim que funciona. Se você não levar um comprovante nos moldes que os consulados pedem, né, eles podem não aceitar protocolar o seu pedido. Então é muito importante ter atenção ao comprovante de endereço. E você tem que anexar também um anexo, né, correspondente ao seu caso aí, se você for filho, se você for neto,
Se você for bisneto, né, tem ali os anexos 1, 2, 3 ou 4, de acordo com o seu pedido. E aí, gente, sempre me perguntam também, né? Quando tem mais de uma pessoa da família fazendo, na maioria das vezes, né, tem mais de uma pessoa da família fazendo, e o agendamento é individual. Cada pessoa tem que fazer o seu próprio agendamento. Por exemplo, se você estiver fazendo você e seu pai, né, mesmo que vocês agendem na mesma data, no mesmo horário, mas tem que ser um agendamento para você e um agendamento para o seu pai. Porque se chegar lá só com um agendamento, você não vai ser atendido. Tem que ser um por pessoa. E também lembrando, né, que se você for bisneto e estiver fazendo aí junto, né, com o seu pai e com a sua mãe, ele deve agendar primeiro que você, né, ou na mesma data e no mesmo horário. E se os pedidos forem feitos em consulados diferentes, né, o seu pai tem que fazer o pedido primeiro, para que depois, quando você for protocolar o seu pedido em outro consulado, você leve já o pedido do seu pai protocolado, né, que é um dos documentos aí para ser entregue também no caso de bisneto. E aí, outra pergunta também que a gente sempre recebe aqui, né? Ah, Luana, eu escolhi uma data, mas agora eu não vou ter como ir nessa data mais. Como que eu faço? Primeiro de tudo, gente, eu acho, né, que você vai escolher a data e você tem que ter o compromisso de ir naquela data, né? Porque é uma coisa muito importante para sua vida, né, que vai transformar a sua vida, a cidadania espanhola. Então, assim, tem que ser sua prioridade total. Então, só se acontecer uma coisa muito grave, assim, para você querer remarcar. Porque eu não recomendo fazer remarcação. Mas, né, se for necessário fazer um reagendamento, como que é feito? Você tem que entrar lá, né, no site do consulado e com o seu login e senha no sistema, cancelar o agendamento que você já tinha ali, que já estava garantido, e depois, e esse cancelamento tem que ser feito com no mínimo 3 dias de antecedência, né? E aí depois que você cancela, você pode escolher uma nova data. E se esse agendamento não for feito com essa antecedência que eu acabei de falar, né, com 3 dias, o sistema pode te bloquear e você vai ficar ali 2 meses bloqueado sem conseguir agendar. Então, assim, eu acho bem arriscado. Eu não recomendo de jeito nenhum fazer isso, né, porque você tem que deixar um para depois conseguir agendar outro. Então, assim, escolha uma data que você tenha certeza que você vai poder ir, que você vai estar com os documentos prontos também, porque tem muita gente que fica ansiosa, né, querendo já resolver tudo rápido, e às vezes o cartório ainda não emitiu a certidão e já está no dia da pessoa ir, e aí tá faltando documento, então não vai adiantar ir sem documento. Então, assim, é muito importante ter calma, fazer tudo certinho, né, seguir ali um passo a passo, né, por isso que a gente fala, na jornada do passaporte espanhol, né, a gente tem o método travessia. Porque quando você tem um método para seguir, né, sabendo exatamente o que fazer em cada etapa, fica muito mais tranquilo e mais fácil, mais seguro, né, para você fazer. Quando você sabe exatamente o que tem que ser feito, quando tem que ser feito e como tem que ser feito. Então, se você quiser, né, ter acesso a todo esse conhecimento, esse método, né, que eu desenvolvi aí com mais de 10 anos de experiência que eu tenho de atuação no mercado de dupla cidadania, né, além da cidadania espanhola, a gente trabalha também aqui na empresa com as cidadanias portuguesa e italiana. Então a gente desenvolveu assim com muito carinho para que mais pessoas consigam, né, ter acesso aí ao conhecimento e conseguir protocolar o pedido antes que o prazo termine. E também, né, porque tem gente que quer ter acesso, né, quer uma segurança ali, né, até faz sozinho, mas não tem certeza se fez certo, né, se vai dar certo, tem medo do pedido ser negado, mas às vezes não tem condição de contratar uma assessoria, né, porque uma assessoria custa em média R$7.000, então a gente fez uma condição muito especial desse curso, né, o valor do curso é só R$1.497 e ele ainda pode ser parcelado em 12 vezes, né? Tem várias formas de pagamento disponíveis, você acessa na hora
né? Assim que você adquire o curso, você já recebe lá o seu login e senha para entrar no sistema da Hotmart e poder assistir todas as aulas. Inclusive, a gente já tem aluno lá quase terminando as aulas, né? Alunos que compraram ontem assim que as inscrições foram abertas e já estão aproveitando, né, todo o conteúdo ali, já estão quase terminando de assistir às aulas. Inclusive, hoje eu já respondi várias perguntas lá, né, de alunos. Então, assim, não perca tempo, né? O prazo está acabando, dia 21 de outubro está chegando, então quanto antes você tomar essa decisão, né? Ter clareza de tudo que você tem que fazer, melhor. E aí, eu vou passar agora para o consulado do Rio de Janeiro, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui também se tem comentários. Tô no celular, deixa eu rolar aqui. Se tem alguma pergunta. Peraí, tô subindo muito rápido. Tenho 18 anos e não tenho comprovante de residência. Posso anexar em nome da minha mãe? A Lúcia está perguntando aqui. O comprovante de residência, Lúcia, funciona da seguinte maneira, né? Não é que você não vai ter como fazer a sua cidadania por causa do comprovante de residência. Quando a pessoa não tem um dos comprovantes exigidos, né, que são contas fixas para comprovar que realmente mora ali naquela casa, né? Então são contas de água, de luz, de telefone, de internet, de gás, o imposto de renda também, né, com a quitação, o título de eleitor com quitação eleitoral também. São esses comprovantes que são os aceitos, né, que são os oficiais. E aí, quando a pessoa não tem um comprovante desses, né, uma conta dessas no seu nome, a gente orienta o seguinte: você vai levar um comprovante desses no nome do seu pai ou da sua mãe ou do seu cônjuge, né, de preferência ali, se você estiver fazendo com o seu pai, né, você leva do seu pai. Se você estiver fazendo junto com a sua mãe, né, se for ali da linhagem espanhola, escolhe aí o genitor da linhagem espanhola e leva um comprovante desses no nome deles. E aí, além, né, de levar esse comprovante no nome do seu pai, da sua mãe ou do seu cônjuge, você vai levar também um comprovante no seu nome, que aí pode ser qualquer outra conta, né? Conta de celular, de cartão de crédito, boleto de faculdade, qualquer outra conta, né, outro boleto que você tiver ali no seu nome, para levar junto esses dois comprovantes. E lembrando que se for um comprovante no nome do cônjuge, a gente orienta também levar a certidão de casamento, porque aí fica comprovado que aquela pessoa é o seu cônjuge, né, o seu marido ou a sua esposa, e não tem erro nenhum para o consulado. Qualquer dúvida também, gente, vocês podem deixar aí, eu vou respondendo aqui ao longo da live. Se eu não conseguir responder tudo, depois eu vou responder também. E pode me chamar no direct, que a gente está recebendo muita mensagem, mas a gente está conseguindo sim responder todo mundo. Vamos passar então agora para o agendamento no consulado do Rio de Janeiro. Como que funciona? Lá no consulado do Rio de Janeiro, o processo de cidadania espanhola, né, ele é feito em 2 etapas também. Na primeira etapa, o requerente tem que ir pessoalmente ao consulado para entregar, né, uma parte ali dos documentos, e uma segunda vez, depois, né, que ele for chamado de novo por e-mail, ele vai levar o restante da documentação. E aí, como que faz? Eu tenho que ir lá, tenho que marcar, que horas que funciona, a gente recebe muito isso também. Você vai sem agendamento prévio, né, sem marcação, é só chegar lá no consulado entre 8h30 da manhã e 1h da tarde, né, esse horário que eles fazem o atendimento, e você vai entregar os documentos para pedir, né, um agendamento para a cidadania espanhola via Lei da Memória Democrática. E aí o atendimento é feito por ordem de chegada, mas não precisa chegar de madrugada não, né? Começa ali 8h30, pode chegar no máximo aí, né? 1h antes já tá bom, você vai conseguir ser atendido. E aí os documentos que você tem que entregar são, né, a sua certidão de nascimento, né? Lembrando que a certidão de nascimento tem sempre que estar em teor digitada, com firma reconhecida e com apostila de AIA.
a certidão espanhola do seu antepassado, né? Se for o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu bisavô, seu bisavó, o comprovante de endereço e o anexo correspondente ao seu caso aí, né? Se for filho, se for neto, se for bisneto, cada um tem um anexo diferente para poder preencher. E aí você vai protocolar isso lá, né? Vai receber um carimbo ali, confirmando que foi entregue naquele dia, né? Dentro do prazo e tal. E depois, quando o consulado for analisar isso, você vai receber um e-mail com uma outra data para levar o restante da documentação. Esse e-mail está demorando a chegar, né? Porque os consulados estão muito lotados, todo mundo querendo aproveitar aí a oportunidade para conseguir a cidadania espanhola. Então, os consulados têm priorizado o recebimento dos pedidos, né? E as análises estão ficando aí para depois. Mas isso é bom, né? Que aí dá tempo de todo mundo conseguir aí fazer o pedido a tempo. E é isso, né? O Consulado do Rio de Janeiro funciona dessa maneira. Para o Consulado de Porto Alegre, lá no Consulado de Porto Alegre, o processo de cidadania espanhola é feito em uma única etapa. Então, você precisa já ter todos os documentos exigidos, né, de acordo com o seu caso também, se você for filho, se for neto, se for bisneto, você tem que ter todos os documentos em mãos para poder fazer o seu agendamento lá no Consulado de Porto Alegre. E aí, sobre a lista de documentos necessários, né, a gente tem isso tudo dentro lá do curso do Jornada do Passaporte Espanhol, né, a lista de cada um, né, tudo que precisa levar detalhado, bem detalhado mesmo, né, porque nos sites dos consulados até tem as listas, mas, né, tá em espanhol, quando traduz não fica muito bem traduzido, né, com o tradutor automático ali do navegador. Então, tem muita gente também que lê, mas não compreende o que está escrito, né, porque tem uma linguagem diferente. Então, assim, lá no curso a gente esmiuçou tudo isso, né, literalmente traduziu e explicou tudo isso. Então, tem tudo tintim por tintim. E também tudo detalhado para o processo de filho, para o processo de neto, para o processo de bisneto com ascendência viva, com ascendência falecida, processo de trineto, o que é possível fazer, o que não é. Então tá tudo explicadinho, inclusive também, né, todos os anexos, como preencher todos os anexos, né, cada modalidade também, porque o preenchimento tem que ser da forma correta, né, você já tem que levar o anexo preenchido, você não pode deixar para preencher lá. Então é muito importante fazer esse preenchimento correto, né, e ter essa segurança também de que está fazendo tudo certinho, que não corre o risco do processo ser negado. E aí, voltando aqui ao Consulado de Porto Alegre, você vai precisar preencher um formulário lá no site do consulado, com os seus dados pessoais e anexar também alguns documentos. E depois disso você vai receber um e-mail do consulado com login e senha, né, de acesso ao sistema para escolher uma data para levar, né, todos os documentos presencialmente. E aí, para preencher o formulário, é bem parecido com o consulado ali de São Paulo. Você vai precisar também da sua foto, né, segurando o seu documento, que pode ser o passaporte ou o RG, a sua certidão de nascimento, a certidão de nascimento do espanhol, o comprovante de endereço e o anexo correspondente ao seu caso. E aí, gente, lembrando que o processo, né, de cidadania espanhola, ele só pode ser pedido pelo próprio requerente. Então, não tem como outra pessoa protocolar no seu lugar, não tem como, né, assinar o requerimento, ir lá no cartório, reconhecer firme e pedir alguém para entregar. Não tem como, né, preencher o formulário todo e enviar pelo correio. A única maneira de fazer o pedido para o reconhecimento da cidadania espanhola é indo pessoalmente. Então, assim, se programe, né? Reúna aí todos os documentos, se programe, porque eu tenho certeza que vale a pena, né? A gente só tem aí, né, os 5 consulados, então tem gente que mora longe, às vezes vai ter que pedir folga do serviço, né? Às vezes vai ficar caro para ir,
mas eu tenho certeza que vai valer a pena se você colocar aí na ponta do lápis, né? A cidadania é uma coisa vitalícia, né? Vai valer pro resto da sua vida e você ainda pode passar para os seus filhos, para os seus netos. Então, assim, é uma coisa que não tem preço, assim. E aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui, se tem mais comentário, né? Mais perguntas de vocês. Aqui tem mais uma. Estou tentando fazer junto com meu pai, sou bisneto. O anexo do meu pai gera um número para eu depois preencher o meu com esse número dele. Esse número é o gerado somente depois que é validado. O bisneto que faz junto com o pai ou a mãe, né, junto com o neto do espanhol, ele pode fazer no mesmo dia, né? Se os dois morarem ali no mesmo estado e o protocolo for no mesmo consulado, a gente sempre orienta que o protocolo seja feito em conjunto, né? Então pode ser agendado no mesmo dia, no mesmo horário, e aí ali mesmo o funcionário vai carimbar o anexo do seu pai e vai carimbar o seu já de acordo com o dele, né? Com o número que foi gerado, colocado ali no dele. Por isso que a gente sempre orienta que faça em conjunto. Se por acaso vocês dois não puderem ir no mesmo dia, né? Primeiro seu pai tem que ir, e aí com o número dele, né? Com o protocolo dele, o dia que você for, você vai levar esse protocolo dele e vai fazer o seu pedido. Se for em consulados diferentes, também da mesma maneira. Seu pai tem que ir primeiro e depois você leva com o protocolo dele. A gente tem caso aqui, inclusive, de clientes, por exemplo, né, que eu atendi hoje, por isso que eu tô lembrando, que o pai fez o protocolo, o pai é de Belo Horizonte, fez o protocolo no consulado do Rio de Janeiro e a filha mora em Salvador, vai fazer o protocolo lá em Salvador. Então o pai teve que ir primeiro, né, pegou aí esse protocolo, passou para a filha e aí agora a filha vai em Salvador fazer o protocolo dela. É dessa forma que funciona. Passando agora aqui para o consulado de Brasília, né? No consulado de Brasília o agendamento é feito também em uma única etapa. Então você tem que estar também com todos os documentos em mãos, né? Os documentos completos, a lista completa de tudo que você tem que entregar. Para fazer o agendamento também é um preenchimento de um formulário no site do consulado, né? Com seus dados pessoais e anexando alguns documentos. E assim que você fizer o preenchimento desse formulário, se você tiver preenchido tudo certinho, né, o consulado vai te enviar um e-mail com login e senha para você entrar no sistema e escolher uma data para levar os documentos presencialmente. E aí, né, para fazer essa inscrição também é bem parecido ali com os outros consulados que eu já falei. Você vai precisar da sua foto segurando um documento pessoal, sua certidão de nascimento do espanhol, o comprovante de endereço e o anexo correspondente ao seu caso. E agora vamos falar do consulado de Salvador. Né? Deixa eu ver se tem mais alguns comentários aqui. Enquanto eu procuro aqui, gente, eu vou pedir vocês para curtir esse vídeo, né? E para compartilhar também esse vídeo com os seus parentes que também estão no processo ou que ainda estão na dúvida se tem direito ou não, se vão fazer ou não. Porque aí a gente consegue fazer a informação chegar em mais pessoas. A gente tem um comentário aqui, ó. Os documentos precisam ter tradução juramentada? Não. Para o protocolo de pedido da cidadania espanhola, nos consulados no Brasil, os documentos não precisam ter a tradução juramentada. Então, é um gasto a menos, né, que tem. E também, a tradução juramentada, a gente só faz em um caso, né, quando tem erro ali nas certidões, e aí elas vão precisar ser retificadas, né, nas certidões brasileiras.
Por exemplo, o nome está errado, ou a data está errada, o lugar de nascimento ou de casamento está errado. Quando é um erro assim, aí sim a gente pega a certidão espanhola, traduz ela para português, registra ela no cartório de títulos e documentos para que ela seja válida no território nacional e usa ela para fazer as retificações das certidões brasileiras. Então, geralmente, né, para quem vai protocolar no Brasil, a tradução juramentada é usada só dessa forma. E, na verdade, né, não do português para o espanhol, na verdade, do espanhol para o português. E aí, lembrando aqui, né, hoje eu respondi uma pergunta lá de uma aluna que ela vai fazer o protocolo do pedido na França. E geralmente quando é no exterior, né, não sendo no Brasil o pedido, é necessário fazer a tradução juramentada. Então tem muita gente perguntando também, eu sou brasileiro, mas eu moro em outro país, o curso é para mim, eu vou conseguir aproveitar? Sim, você vai conseguir aproveitar todas as aulas ali da Jornada do Passaporte Espanhol, porque o processo, né, a base do processo de cidadania, ele é igual no mundo inteiro. Então, com certeza você consegue fazer sim. Hoje a gente atendeu um cliente também que a filha dele vai fazer o processo na Inglaterra. A gente tem um outro cliente de São Paulo que o filho dele está fazendo o processo nos Estados Unidos. Então, assim, se tem alguém da família espalhado aí pelo mundo, não tem problema, né? As aulas do curso servem para todo mundo vai conseguir reunir a documentação necessária e dar entrada no pedido, seja aí nos 5 consulados no Brasil ou em qualquer consulado aí mundo afora. Eu vou falar aqui também, né? A gente teve comentando aí mais sobre o dia de hoje, que foi super atribulado aqui, né? Tem alguns clientes que uma pessoa, na verdade, que fez contato aqui para tirar a dúvida, né, no direct, e falou: Luana, eu já protocolei o meu pedido, e aí teve um pedido a mais ali, né, o consulado me pediu para fazer uma outra ação, para corrigir uma coisa ou acrescentar um documento, e eu respondi esse pedido, mas eu não sei, nunca mais eu tive notícia, né, então eu não sei o que o consulado, se o consulado recebeu, se não recebeu, se o meu processo está em andamento ou não e tal, como que eu faço? E aí eu perguntei a ele, né, como que ele tinha feito e tal, e ele não tinha feito da maneira correta, né? E aí agora fica essa questão, né? Ter essa segurança, né, de saber exatamente o que fazer em cada etapa, né, seja para responder uma solicitação ali do consulado, como responder, né, o que enviar, como enviar, quando enviar. Então, assim, todo esse suporte a gente tem também lá dentro do curso, né, na Jornada do Passaporte Espanhol. Mesmo o pedido, né, a primeira etapa, né, digamos assim, tendo essa data agora até dia 21 de outubro, mas o acesso ao curso é por 1 ano. Então, né, durante aí, né, a segunda etapa, né, vários consulados têm aí o pedido em 2 etapas, você vai ter esse suporte também, vai poder tirar todas as suas dúvidas, vai poder assistir às aulas quantas vezes você quiser e fazer o processo também de toda a sua família, né? Não só o seu, você pode fazer o do seu pai, do seu filho, né? E compartilhar aí o custo com outras pessoas da família também. Deixa eu voltar aqui então para o consulado de Salvador. O pedido, né, da cidadania espanhola lá no consulado de Salvador, ele é feito em uma única etapa. E aí, com isso, você deve ter já todos os documentos em mãos, né? Toda a lista de documentos exigidos ali tem que estar tudo prontinho para você levar o dia que for. E aí, para fazer o agendamento, você vai acessar o site do consulado, vai clicar em Registro Civil e vai escolher um dia e um horário. Então, assim, dos 5 consulados, o consulado de Salvador é o mais diferente, digamos assim, né? Ele não tem uma seção específica para a lei da memória democrática, né? E nenhuma orientação específica para esse tipo de pedido. Então, é feito dessa forma, né? Você entra no site do consulado,
escolhe registro civil, já escolhe ali um dia, um horário, e nessa data marcada você vai lá e leva todos os seus documentos, né? Reforçando aqui que tem que estar com a lista completa, não pode estar faltando nada, né? Tudo certinho. E aí você vai poder protocolar o seu pedido e depois esperar aí, né, as comunicações. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida. Minha prima protocolou sem fazer a retificação. Ela vai ter o processo negado ou eles dão a oportunidade de mandar a retificação depois? Depende, né? O risco de ter o processo negado sempre existe, mas na maioria das vezes o consulado te dá pelo menos uma chance ali para que você consiga corrigir, né? Enviar o que eles estão pedindo, né? Eles vão fazer o contato é sempre por e-mail, então o e-mail que você informa ali no protocolo, né? No anexo, todo o comunicado, né, do consulado com você vai ser feito através daquele e-mail, então tem que acompanhar ele diariamente, inclusive no spam, né, porque todo comunicado vai ser lá. Então se você chegar um e-mail lá e você não vê, perdeu, né, digamos assim. E aí geralmente o consulado deixa, né, te comunica, e aí você devolve isso corrigido da forma que eles pediram, né, o que eles pediram, se for uma certidão a mais ou se for uma correção ou qualquer outra coisa. O importante é não deixar o consulado sem resposta, né? E aí um outro tópico que eu trouxe aqui também para vocês são algumas orientações sobre a ida ao consulado, né? A gente tem muito questionamento disso também. Tem que chegar antes, que roupa que eu visto, o que eu tenho que falar, né? O que eu posso levar e tal. E aí é o seguinte, gente, o consulado é um ambiente formal, né? Então você tem que estar bem vestido, você não pode ir de chinelo e bermuda e regata, né? Você tem que ir com uma roupa ali respeitosa, digamos assim, né? E a gente sugere sempre chegar com 15 minutos de antecedência. Não adianta chegar muito antes também, porque eles não deixam entrar, né? Você só consegue entrar no horário agendado, não tem um sofazinho pra você ficar ali esperando. E aí também você não pode levar nenhum acompanhante, ninguém pode entrar junto com você, né? A não ser que você tenha uma necessidade especial. E você não pode usar o celular lá dentro também. É um ambiente muito controlado, mas lembrando que não é uma entrevista, né? Tipo uma entrevista para o visto americano. Você está indo lá exercer um direito seu, né? Reconhecer a sua cidadania. Então, não precisa ficar com medo, vai dar tudo certo. Geralmente os funcionários são educados, né? Se você tiver levado ali tudo certinho, você não vai ter problema nenhum. E aí, geralmente, o atendimento é rápido também, né? Dura uns 10 minutinhos só ali. Você só entrega os documentos, né? Faz as assinaturas e os documentos, né, que você deixar lá provavelmente vão ser verificados só depois disso. Pode ser que ele peça você para preencher ali algum documento a mais que talvez você tenha esquecido de levar, ou, né, que ele ache interessante acrescentar. Mas se você for aluno da jornada do passaporte europeu, você vai estar com tudo certinho, né? Passaporte espanhol, você vai estar com tudo certinho e não vai ter problema nenhum, vai ser super tranquilo. Tem mais comentários aqui, deixa eu dar uma olhadinha. O que significa autenticar um documento já com AIA? Seria um xerox autenticada? Não, aí tem duas coisas na mesma pergunta aí, né? A apostila de AIA. Todos os documentos têm que estar com a apostila de AIA. O que é a apostila de AIA? É um selo que é colado no verso da certidão para que ela seja válida no exterior. No caso ali, você está entregando no Brasil, mas é como se você estivesse entregando na Espanha, né? Você está entregando para o país ali, para a Espanha, então é para o exterior. Se a certidão não tiver com a apostila de AIA, não adianta nada, ela não vai ser válida. Você vai ter que emitir de novo e fazer a apostila e entregar de novo.
Inclusive, hoje a gente teve um caso aqui de um cliente que chegou, ele falou assim, Luana, eu já tenho os documentos todos prontos, já estou pronto para dar entrada e tal, eu queria um apoio seu para poder, nessas etapas seguintes e tal, eu quero contratar assessoria para isso, mas eu já estou com tudo pronto. Aí eu falei, então tá, me manda então, por favor, que aí a gente dá a sequência aqui. Quando ele me mandou, gente, as certidões dele estavam em breve relato, e aí ele vai ter que emitir tudo de novo. Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de orientação, porque não teve um passo a passo ali claro, né? Não sabia o que fazer. Chegou lá no cartório, pediu a certidão, o cara deu a certidão para ele. Porque se você chega no cartório e pede uma certidão, é a certidão de breve relato que eles vão te entregar, que é uma certidão resumida. Mas essa certidão não serve para dupla cidadania, né? Tem que ser a certidão em inteiro teor digitada. Então, assim, tem muita gente que acha que sabe, que acha que o processo é simples, fácil, que vai conseguir fazer tudo sozinho, mas, na verdade, não é bem assim, né? Você consegue, sim, fazer tudo sozinho, desde que você tenha uma direção ali, uma orientação e até uma segurança também para que você não fique aí estressado, ansioso, né? Sem saber se fez a coisa certa ou não. Deixa eu ver mais aqui. Tenho outras 2 moradias. Será mais interessante o consulado de São Paulo ou em Brasília? Depende, né? No consulado de Brasília você já tem que estar com a documentação completa, né? Prontinha, inteira, sem faltar nenhum documento. E no consulado de São Paulo é feito em 2 etapas, né? Que primeiro você entrega alguns documentos só e depois você entrega o restante. Então, se você já tiver todos os documentos ou não e conseguir agendar ali, fica a seu critério, né? Já que você tem as 2 residências. Outra pergunta que a gente sempre recebe aqui: outra pessoa pode protocolar o pedido para mim? Na verdade, eu já falei dela aqui, né? Que não, só o próprio requerente pode protocolar. A gente recebe muita pergunta assim, mas eu tenho que fazer o processo junto com o meu pai, mas o meu pai já é idoso, tá doente, ele não consegue ir até o consulado fazer o pedido, como é que faz? Aí eu vou perder, né, essa oportunidade, vou perder o direito à cidadania porque ele não consegue ir lá. E, gente, infelizmente é assim que funciona, né? A gente tem que seguir as regras são essas, só o próprio requerente que pode protocolar o pedido. Então, o que a gente orienta, né, é que você faça um esforço e leve aí, né, mesmo que esteja doente, mesmo que esteja mais velho. Então, combine, né, ali com a pessoa para dar um conforto para ela, mas não deixe o seu direito passar, porque se você não reconhecer agora, depois, né, principalmente para bisneto, não é possível, né, nem morando na Espanha é possível fazer, porque aí tem que ser filho ou neto, né, e também os custos de morar na Espanha são muito altos, né? Tem que ir legalmente para lá, então vai precisar de um visto, tem que ficar lá durante 1 ano, né? Aí provavelmente você vai ter que arrumar um emprego para poder ter como se manter lá. Então, assim, não tem nem comparação das facilidades, né? Dos benefícios de fazer esse reconhecimento agora com essa brecha na lei, né? Que o governo espanhol está oferecendo para os descendentes. A gente tem também como acompanhar o pedido, já falei. E aí outra pergunta que a gente sempre recebe é se tem como pedir urgência. Não tem como pedir urgência, né? Os pedidos são analisados ali pela data de entrada, né? Pela data de protocolo. Então, se você protocolou hoje e outra pessoa protocolou semana que vem, claro que a dela vai ser analisada depois da sua. Então, funciona assim mesmo, por ordem cronológica. Não tem como pedir urgência, nem se for velhinho, se estiver doente, quase morrendo. Nada disso é justificativa para um pedido de urgência. Inclusive, né, outra dúvida de um cliente nosso, né, que eu falei com ele ontem, com o João. E aí ele falou, Luana, mas eu já tô velho, e se eu morrer? O que acontece, né? Eu dei entrada no pedido, mas e se eu morrer
meus filhos que estão dando entrada junto comigo vão perder o direito? E não, né? O pedido de cidadania tem que ser feito em vida e depois que ele é feito a cidadania, né? Se for entregue tudo certinho, bonitinho, a cidadania vai ser concedida, mesmo se a pessoa falecer ali no meio do processo, né? Antes da conclusão do processo. Então, o restante da linhagem não vai ser prejudicado, pode ficar tranquilo, né? O que tem que garantir, principalmente quando a pessoa é bem velhinha, né? É que faça o pedido logo, agora, porque a gente não sabe se vai existir uma outra oportunidade, né? A última vez que teve uma brecha na lei foi em 2007. Então, assim, demorou 15 anos para ter outra brecha. Imagina você ter que esperar mais 15 anos para poder fazer a sua cidadania, né? Você não vai querer esperar. E também a gente não sabe se vai ter outra oportunidade ou não. Então, tem que aproveitar a oportunidade agora, garantir o direito e reconhecer a cidadania espanhola, porque com certeza vale super a pena. Vou responder só mais uma pergunta aqui, que a live já está ficando grande, já tem quase 1 hora. Apenas reconhecer firma no xerox dos documentos? Não, gente, quando eu falei ali, né, que as certidões têm que ser inteiro teor digitada, com firma reconhecida e apostila de aia, é a firma reconhecida do tabelião, né, de quem emitiu a certidão, né, do cartório. Por que a gente faz isso? Porque é um double check, né? Tem tido algumas fraudes, né, de pessoas que não conseguem, por exemplo, achar certidões e aí inventam uma certidão. E reconhecer a firma é uma segunda garantia ali que a gente dá para o consulado, digamos assim, de que aquele documento é verdadeiro, porque aí ele consegue certificar, né, que o documento é verdadeiro, conferir ali a autenticidade da certidão. Por isso que a gente dá essa orientação de fazer o reconhecimento da firma de quem emitiu ali a certidão. Combinado? Eu acho que já compartilhei muita coisa aqui hoje, consegui ajudar muita gente e peço que vocês compartilhem esse vídeo, né, com as pessoas que querem reconhecer a cidadania espanhola, que ainda estão na dúvida, né, se vão fazer ou não, se vai dar tempo ou não. E, gente, é o seguinte, tempo, né, a gente tem aí 2 meses e meio ainda para fazer e você tem que tentar, né, minha recomendação é essa. Você não sabe se vai dar tempo, mas e se der, né, a gente tem que pensar sempre pelo lado positivo. Você tem que querer que dê certo, você tem que correr atrás, fazer a sua parte para que dê certo. E tendo o método ali, né, tendo o passo a passo, com certeza isso vai encurtar o seu caminho, né, vai te economizar tempo, vai te economizar dinheiro e vai ser muito mais fácil, né, fazer aí o reconhecimento da sua cidadania espanhola. Eu vou deixar, né, as informações do curso para você fazer a sua inscrição, garantir a sua vaga, que as inscrições vão ficar abertas só até terça-feira. E as vagas são limitadas também, então se elas forem preenchidas antes de terça-feira, a gente encerra antes, né? Porque a gente quer dar um atendimento de qualidade, conseguir acompanhar o aluno de perto ali para que ele faça o processo dele da maneira correta, né? Assista todas as aulas, emita tudo certinho. O link tá na bio, né? Para quem quiser mais informações para fazer a inscrição, o link tá na bio, é só clicar na bio. E eu te vejo lá na jornada do Passaporte Espanhol. Até mais, obrigada pela presença.